Olá, pessoal, tudo bem? Quer dizer que é um prazer compartilhar aqui esse com vocês. Desde já queria agradecer a participação da professora Gilsamara, da professora Gisele, da professora Carlise, para que a gente possa fazer esse encontro para discutir as nossas poéticas do presente. Queria desde já agradecer vocês pela gentileza. E uma questão que é bem bacana para a gente é que esse encontro, esse seminário, ele é produzido por uma escola pública de educação básica. Isso para a gente é muito importante, muito legal. A gente tem aí a do governo do estado do Paraná, a Secretaria de Comunicação e Cultura. Nós fazemos parte também da Escolinha de Artes do Colégio Estadual do Paraná, uma equipe, juntamente aqui eu tenho a presença da professora Gisele, com a participação da Unespar, nossa parceira, e a gente também tem aí o apoio, patrocínio de um projeto do DANCEP desde o ano passado, da Sanepar. Então, são parceiros que para a gente são bem importantes, né, para que a gente possa cada vez mais fazer com que a dança, principalmente a dança produzida dentro da escola pública, possa se conectar a outros espaços. Então, queria deixar vocês super à vontade. Tem aqui a professora Adriana, que vai fazer a mediação comigo aqui nesse momento, e que a gente faça um bate-papo bem bacana. Tá joia? Muito obrigado. Para a gente começar, queria pedir para vocês, daí vocês fiquem à vontade, quem quiser começar, para falar um pouquinho da trajetória de vocês, né? Isso para a gente é bem importante. Vamos lá, Gisele, pode ser? Pode ser. Então, boa tarde, ou bom dia, boa noite, né, a todos. Eu, em nome do Fernando, eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite em participar dessa mesa, com presenças tão honrosas como a da Carlisa e da Gilsamara. É uma honra muito grande poder estar aqui para trocar, enfim, dialogarmos muito sobre a temática do encontro da mesa. Bem, eu sou professora, então, da Universidade Estadual do Paraná, no campus da Faculdade de Artes do Paraná, que fica aqui na cidade de Curitiba. Minha trajetória inicia, então, como antes mesmo da faculdade, com o aprendizado da dança, de modo bem informal mesmo, entre escola, formação de balé, enfim, em outros estilos de dança. Ingressei no próprio curso de dança da Faculdade de Artes do Paraná, onde eu me graduei, e logo me especializei em arte educativa e de novas formas pedagógicas de pensar a educação. Oi, eu sou a professora Carlise, né? Atualmente professora. Bom, eu comecei a dançar com 3 anos de idade, com balé clássico na época, né? E depois eu fui fazendo a formação em dança ao longo da minha vida. Dancei jazz, dancei sapateado americano. Depois, como eu sou aqui do Sul, eu tive uma passagem, digamos assim, pelas danças tradicionais gaúchas com 11 anos de idade. Mas o meu, assim, minha paixão, meu amor sempre foi a dança, né, do mais, digamos assim, artística, né, então todas são artísticas, mas o balé clássico, depois eu tive aulas de dança moderna e resolvi seguir esse caminho profissionalmente, então fiz a faculdade, então bacharelado e licenciatura em dança na Faculdade de Artes do Paraná, atual Unespar agora, então conheço a Gi de lá, né, o Fernando também, e agradeço. Antes de tudo, quero agradecer esse convite, porque a gente fica um pouco nervoso falando, né, e esquece os agradecimentos. Então, assim, Adriana, Fernando, compartilhar, né, com a Gisela, que enquanto eu estava em formação, a Gilsamara já era professora. Então, os nossos ídolos, né, é um prazer poder compartilhar esse momento, é uma grande aprendizagem. Bom, eu fiz a formação em dança e, paralela à faculdade, eu fiz a escola de circo aí no Paraná,
em Curitiba. Fiz dança afro durante 3 anos, que também é outra paixão. Então, eu me permiti transitar e não ficar presa só no clássico. Hoje faz uma grande diferença no meu trabalho, para poder entender os corpos híbridos que a gente estudava lá na época da faculdade, os diferentes corpos e as formações artísticas dentro da dança. A partir disso, eu segui estudando, fiz uma especialização ainda na FAP, em Corpo Contemporâneo, logo depois que eu me formei, e depois eu segui, fiz mestrado e doutorado em comunicação. Eu estudo semiótica, especificamente, com dança e tecnologia. Então, o audiovisual está muito presente nas minhas pesquisas e é o que eu sigo trabalhando hoje. Quais as qualidades próprias do audiovisual com a dança, né? O que revela a dança no audiovisual. E hoje a minha pesquisa dentro da universidade também tem a ver com isso, assim, como que a gente traduz a dança em outros dispositivos midiáticos, como que a dança está sendo veiculada, traduzida. Então, isso, assim, a trajetória é grande, né? Mas a gente tenta resumir um pouquinho aqui para contar. Gil, por favor. Olá a todos e todas. Eu queria começar agradecendo o convite, agradecendo essa possibilidade de compartilhar esse momento aqui com vocês. É uma honra dividir aqui essa mesa com você, Fernando e Adriana, que me fizeram convite, com as professoras Gisele e Carlise, e saudar também todos os parceiros, né, que proporcionam esse momento, apesar de a gente querer estar junto de fato para poder se abraçar. Esse momento também é bem especial porque nós não deixamos de compartilhar aqui os nossos desejos e anseios nessa plataforma. Então, eu sou Gil Samara Moura, eu sou natural de Araraquara, São Paulo, onde estou agora, durante esse período pandêmico, na casa de minha mãe. Eu nasci aqui e morei durante 40 anos nessa cidade, que eu amo muito, e onde eu pude realizar todos os meus sonhos de criança e adolescente, porque eu comecei a dançar muito cedo, comecei a dançar também como a grande maioria assim, das meninas, né, começam fazendo balé, e com 3 anos, 4 anos de idade, mas eu sempre fui muito incomodada, e eu não sei se eu tinha consciência disso, mas ao longo da vida eu fui vendo que eu tinha uma certa consciência das discriminações que já haviam dentro da dança. Então, eu mesma fui vítima de discriminação no sentido, você não nasceu para dançar, e por uma série de equívocos, né, de alguns professores, ainda bem que não são muitos, de que ou você não nasceu para dançar, ou você não tem corpo para dança, ou você, enfim, várias coisas. E ao longo da minha vida, ouvindo isso, eu também achei importante, então, quando eu fui estudar mais velha, fazer faculdade, tentar sanar um pouco esses problemas. Bom, eu dancei, fiz balé, jazz, também sapateado, fui professora de sapateado durante muito tempo, de balé, fiz formação na Escola Nacional de Balé de Cuba, e depois me encantei pela dança contemporânea, foi onde está mais localizada a minha pesquisa hoje. E só que eu não fiz faculdade de dança, eu sou uma professora na primeira universidade, na universidade que tem o primeiro curso de dança, que é a Federal da Bahia, mas eu sou formada em letras, porque na época que eu fui fazer graduação só havia poucas faculdades e eu não tinha condições financeiras de me deslocar e viver em outra cidade, então eu acabei fazendo o curso de letras em Araraquara, que foi fantástico, porque eu pude associar várias coisas da dança nesse curso. E então tudo aquilo que eu fazia de tradução de livro, eu fazia na performance, e assim foi um jeito também de contornar essa impossibilidade de fazer dança. Depois eu fiz mestrado e doutorado em comunicação e semiótica na PUC São Paulo, sob orientação de Helena Cates, e hoje sou professora da Federal da Bahia,
na escola de dança, no programa de pós-graduação em dança, na educação à distância em dança e no programa de pós-graduação em artes cênicas. Então, também, como Carlise falou aqui, é uma trajetória enorme, né? E não dá para a gente resumir assim em tão poucos minutos, mas também é isso. Eu acho que a gente vai falar dessa trajetória que é mesclada com os nossos pensamentos e as nossas ideologias ao longo dessa mesa. Que bacana, né? Eu até hoje confesso para vocês que eu estou bem nervoso com essa mesa hoje, porque assim, Gilsamara, assim, eu tive a oportunidade de fazer a graduação com a professora Gisele, e a Carlise também, ela fez parte desse processo, né, de graduação. E eu me lembro, o primeiro contato que nós, eu acho que a Gi estava comigo, inclusive, nós tivemos, foi num evento em Votorantim, isso há muitos e muitos anos atrás. E eu nunca me esqueço de você apresentando o trabalho que você desenvolveu em Araraquara. E aquilo, para mim, fez uma ponte muito legal com o trabalho que a gente desenvolve hoje, né? Então, assim, para mim é uma emoção especial. E daí eu até queria pedir a gentileza, a professora Adriana, se você puder falar um pouquinho, a professora Adriana também está no processo de doutoramento, e tem uma pesquisa nesse campo também. Queria pedir essa gentileza para ela. Olá, fico muito grata pela presença de vocês, professora. Professoras, é uma honra tê-las aqui conosco. Como o Fernando falou, eu venho desenvolvendo uma pesquisa, né, no grupo de pesquisa que é o ELITE, né, que é um grupo que trabalha com linguagem, teatralidade, corpo, educação estética, que é da Universidade Federal do Paraná. O meu doutorado sob a orientação do professor Jean Gonçalves, que fala justamente da produção artística na escola pública, na escola de educação básica, né? E como que esses processos, né, são atravessados pela educação estética, como que isso se dá no campo da educação, né, com o ensino fundamental 2 e o ensino médio, que é a educação no Estado, né? Dentro desse processo, eu venho pesquisando dentro da teoria bakhtiniana, né? E a professora Gilsamara provavelmente tem um conhecimento grande sobre isso. Então, eu venho pesquisando o ato estético, né? Então, o ato estético dentro desse processo na sala de aula, com estudantes, né? Com adolescentes, que é o nosso foco no estado do Paraná. Então, dentro desse processo que eu venho desenvolvendo as minhas pesquisas, inclusive no DANCEP. O DANCEP é um dos focos da minha pesquisa, assim como professoras e professores do estado do Paraná, que são artistas também e que trabalham dentro dessa linha tênue, que é estar no palco e que é estar na sala de aula. E que essas duas coisas, elas se complementam e que não se desfazem, né? Você não deixa o seu artista quando você está em sala de aula, muito pelo contrário, né? Você traz toda essa gama de conhecimento que você tem do palco também para a sala de aula. E vice-versa, porque quando a gente está em sala de aula, a gente tem uma apreensão grande do que é os processos do ser humano, de aprendizagem, de conhecimento, e o quanto isso nos auxilia, né? A minha área é as artes cênicas, né? Mais especificamente o teatro, a dramaturgia, e o quanto isso me ajuda, né? Me auxilia no entendimento do que é trabalhar com esses corpos no palco, né? O corpo da sala de aula me auxilia para esse corpo de artista também, dentro do processo de trabalho com a produção artística, né? Obrigado, Andy. Então, eu queria começar com um primeiro disparador aí para a nossa conversa. Gilsamara, queria perguntar para você, principalmente na questão da universidade que você está atuando agora, de que modo o ensino superior tem se mobilizado diante da pandemia, nas questões relacionadas ao ensino e pesquisa, né? E quais são os resultados advindos dessas mobilizações? Bom, é uma excelente pergunta, Fernando. Eu estou dentro de uma universidade que é um centro de excelência, né? A Universidade Federal da Bahia. Ela é pioneira em várias áreas, e na dança principalmente, né? Que foi bem conhecida, a primeira escola de dança
em nível universitário do Brasil. Depois tivemos o primeiro mestrado em dança e agora acabamos de, né, inaugurar o primeiro doutorado em dança. Então, é uma honra fazer parte dessa instituição pública e quero deixar registrado a nossa luta diária, cotidiana, frente aos ataques que a universidade pública está sofrendo. Então, nesse momento, por exemplo, de pandemia, que é um momento novo para todos nós, nenhum de nós ou nenhuma de nós passou por um momento desse, né, na nossa existência. É um momento que fez com que todas as pessoas, todos os dirigentes, os diretores, o próprio reitor, se debruçasse para ser sensível às pessoas que estavam sendo afetadas, todas são afetadas, mas há um grupo de pessoas que é especialmente afetado, que é o estudante, né? O grupo de estudantes. E nós, então, atuamos na Federal da Bahia com a suspensão de aulas, suspensão total de aulas, suspensão de aula, não temos aulas online, e isso se dá pelo fato de mais da metade da população do mundo, e, consequentemente, estamos inseridos, né? O Brasil tem uma parcela pelo nível de desigualdade em que vivemos, metade da população do mundo não tem acesso à internet. Então, a gente precisou considerar isso, pessoas que não têm computador, pessoas que não têm acesso à internet. Então, esse foi um dos principais motivos para a suspensão total de aulas online. O que nós mantivemos durante esse período e até agora? Nós mantivemos encontros, orientações com os mestrandos, os doutorandos, todos os orientandos, né? Mantivemos também as atividades essenciais da universidade, administrativas, e também as atividades em combate ao Covid. Então, é importante dizer que nós tivemos um respaldo do reitor da universidade para que isso pudesse ser feito, né? O resultado, por exemplo, desse momento foi um congresso, o primeiro congresso virtual da Universidade Federal da Bahia. Foi uma surpresa para todos nós tivemos aproximadamente 38 mil inscritos, sendo que menos da metade, uns 15 mil mais ou menos, da comunidade interna da UFBA, e o restante entre convidados, inscritos de todo o Brasil e também de outras partes do mundo. Então, esse resultado prático, né, esse resultado desse momento que nós estamos vivendo, foi um resultado de muito engajamento, de muita dedicação, de uma consciência, uma responsabilidade de que nós não estamos parados, nós estamos trabalhando pela universidade, nós estamos trabalhando pelo ensino público, nós estamos em atividade constante, e o congresso ele foi o resultado de tudo isso que a gente vem trabalhando. Então, com mesas de debate, com intervenções artísticas, com palestras, conferências, foi realmente um momento ímpar, muito emocionante, foi muito emocionante, né, a abertura com a reitoria vazia. Então, isso tudo mobilizou muito essa comunidade e acho que só reforçou esse momento em que nós devemos, sim, nos unir em prol do ensino público, da universidade pública, e, ao mesmo tempo, nos fortalecermos, né, enquanto comunidade, enquanto grupo, para que a gente possa avançar nesse nosso cenário que não é positivo. Então, é isso, assim, nós continuamos as orientações, os encontros de grupo de pesquisa, algumas lives, alguns encontros, né, desses grupos, e sempre com essa consciência de que nós devemos, sim, pensar naquele que não tem um computador, que não é justo ele fazer atividades ou participar de coisas obrigatórias num celular, ou que não tem internet.
né? Então, assim, se não é para sair de casa, se não pode se deslocar a um centro que tenha internet, isso tudo foi considerado, inclusive pelo nosso curso de ensino à distância em dança, que é um curso semipresencial, mas que tem um polo que abriga pessoas que têm alguma dificuldade com a internet. Então, isso também foi suspenso. Eu gostaria de colocar uma questão para a professora Carlise. Professora, como que a universidade vem desenvolvendo ações para atender estudantes, né, de Santa Maria nesse cenário de pandemia? E também qual o impacto dessas ações na educação pública de ensino? Bem, eu faço parte, né, do corpo docente da dança licenciatura. Nós temos 2 cursos aqui, bacharelado em dança e dança licenciatura, que estão em centros diferentes, em função da sua criação, né? Então, eu estou dentro do Centro de Educação Física e o bacharelado dentro do Centro de Artes e Letras. Quem regulamentariza isso é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da universidade, né, na reitoria, e que tomou a decisão no coletivo de se manter o que eles chamam de rede. Ou seja, os alunos não são obrigados a participar nem a fazer aulas, tendo em vista que nem todos têm acesso à internet nesse período, mas a ideia é que se mantivesse o contato com os alunos, né, e que se oportunizasse atividades domiciliares, que é diferente da aula online. Então, o curso de dança, o colegiado de dança licenciatura, né, decidiu fazer tarefas. Nós fizemos uma tabela de tarefas a cada 15 dias, divididos por, né, e pelo número de professores, para não sobrecarregar os alunos que quisessem manter a regularidade dessa frequência de atividades domiciliares. O que a gente está fazendo agora? Então, todo mês o colegiado se reúne online para deliberar se mantém ou se diminui. Então, durante um mês a gente fez essa atividade, viu o retorno, avaliou e decidiu parar por um mês. Aí nós vimos que os alunos pediam, aqueles que estavam em contato pediam que se mantivessem as atividades. Então, a gente retomou, né? E aí retomou semanalmente, mas não como uma aula, como uma atividade ou de leitura, ou recomendação de um vídeo, ou pedindo para que eles experimentassem determinados exercícios corporais e relatassem dentro das suas possibilidades como estavam se sentindo, as percepções, o espaço. E a partir disso, assim, alguns professores mantêm os grupos de pesquisa, né? As orientações de TCC seguem, aqueles que podem, né, estar em contato com seus orientadores. Os laboratórios de dança mantêm atividade remota também. E agora nós estamos aguardando, porque no meio do ano a reitoria ficou, então, de fazer uma nova reunião do conselho para ver como será o segundo semestre, se vai proceder desse modo, ou se vai suspender e retomar quando realmente for possível. O que a gente está vendo hoje, que não é só da universidade pública, mas que também afeta as escolas? A questão do retorno exige uma asepsia que nem todos estão preparados para isso. Quando se trabalha com criança, que é o caso dos estágios, eu oriento estágio, né, na comunidade e nas escolas, o que acontece? Tu vai ter que fazer uma educação com essas crianças. A criança não vai usar máscara. Então, como que ela vai se cuidar? Será que ela tem máscara na casa dela? Ela tem condições de adquirir uma máscara, uma luva? Como que a escola vai providenciar, se às vezes falta o básico, né? Então, o álcool em gel, todos os produtos que precisam, a cada 1 hora é preciso sair da sala e fazer asepsia. Nós não temos a mesma estrutura que a gente vê no Japão ou na China, de colocar classes com o vidro em volta. E nós que damos aula de dança, e que a gente vai para o pátio, e que a gente vai para o ginásio, tem regulamentações de espaço. Um ginásio grande, a gente poderia ter no máximo 6 alunos. Então, o que a gente faz com o resto da turma? Umas de 35, 40 crianças numa sala. Então, isso está afetando realmente a todos, né? O que a gente vem
conversando com as escolas parceiras, né, onde são realizados os estágios, são como que os professores de artes, que já são concursados no município ou no estado, estão fazendo nesse período. Aqui no interior, pelo menos, eu estou na Universidade Federal de Santa Maria, que é o centro do Rio Grande do Sul. Então, a gente atende várias cidadezinhas menores no entorno. Os professores têm feito apostilas de artes que eles entregam na escola, daí o pai vai lá, retira a apostila, leva para casa, a criança fica fazendo atividade, dali 15 dias eles devolvem a apostila na escola, o professor busca, corrige e volta. E aí a gente questiona muito a questão pedagógica, né? Ficar fazendo tarefa não é pedagógico. Vira tarefeiro. E em dança, que a gente está lidando com o corpo, com as subjetividades que compõem aqueles sujeitos que estão em formação, né? Isso se perde muito. Então, nós estamos orientando que esses professores sigam, mas a nossa grande dúvida é se nós vamos ser aceitos na escola, no retorno. Será que vão querer estagiário lá dentro? É uma pessoa a mais, não pode aglomerar. Como que vai ser? Como que vai ser essa rotatividade? Ao mesmo tempo, eu tenho um grupo de pesquisa, né, em que nós temos conversado muito entre os alunos e professores que são colaboradores no grupo, sobre que outras alternativas a gente pode criar nesse momento, que é provisório, né, não vai ser para sempre, tudo vai passar, mas por enquanto, de que maneira a gente pode criar canais com conteúdos específicos de dança para aquela criança que está em casa, para aquele adolescente, né? Aqui os professores, alguns têm feito lives no Instagram, no YouTube, gravado vídeos, disponibilizado para os seus alunos, mas a questão da dança, às vezes a gente propõe uma atividade, mas será que aquele aluno entendeu? Como que a gente vai avaliar também pelo vídeo? Se perde muito na mediação da tela com aquele corpo, o que aquele corpo está trazendo de significado, de sentimento, as suas poéticas, né, que é o tema da nossa mesa. Então, essas são as questões que estão à nossa volta, que a gente tem dialogado e proposto algumas alternativas, e é professor. Muito obrigada, professora. O quanto que é importante, né, a gente conversar a respeito de que o objetivo não é o conteúdo em si, né, mas são as metodologias do estudo, do ensino, e o quanto isso é importante para a gente pensar hoje o que nós estamos vivendo diante de tantas limitações, né? Uma questão que eu acho bem interessante, que tanto a Gil Samara traz quanto a Carlise traz também, como essa questão, né, gente, de outras necessidades sociais, como elas se evidenciam nesse momento presente, né? Como isso se distancia cada vez mais, e outras necessidades humanas, elas se evidenciam diante dessa necessidade educacional que a gente está vivenciando, né? Eu achei isso muito bacana. E uma questão que eu até fiquei, que me preocupa um pouco, Carlise, é que às vezes essa ação de você levar atividade, eu vejo pela turma que eu tenho do curricular aqui, levar a atividade, encaminhar a proposta, como isso foge um pouquinho da natureza do conhecimento do corpo, né? Porque o conhecimento do corpo está no corpo, né? E a partir do momento que você usa outras ferramentas, que são importantes também, mas a essência é o corpo, né? E o que esse corpo produz. Então, eu me coloco muito em xeque sobre como pensar em alternativas para que se mantenha uma relação de afeto, uma conexão com os estudantes, e ao mesmo tempo que eu respeite e crie questões aí de tudo isso que a gente está vivenciando, né? Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para a professora Gisele. Como você identifica e avalia as relações humanas hoje sendo atravessadas pelo ambiente virtual? E de que maneira você vislumbra as mudanças que já estão ocorrendo no âmbito mundial, no formato de comunicação entre pessoas e instituições? Questão complexa, hein, Fer? Mas é uma questão realmente muito importante, e eu pego o gancho na própria fala agora relacionado aos afetos, né? Acredito que nessa mudança, né, de século, quando a gente entra no ano 2000,
entrada do século XXI, a gente passou, na verdade, né, por uma mudança extremamente radical, assim, em paradigmas relacionados aos nossos comportamentos, ao modo como nós percebemos, sentimos, o modo como nós nos comportamos, né, enfim, entre todos os outros aspectos, especialmente relacionados à vida social, pelo atravessamento, então, de uma maneira mais intensa das mídias digitais. E, de certa maneira, conforme Foucault já dizia, a gente vem de uma sociedade disciplinar no século XX e hoje, no século XXI, a gente vivencia muito um período de uma cobrança muito grande sobre o desempenho e a produtividade. Mas agora, com o processo da pandemia, do Covid-19, estando em home office, em homeschooling, enfim, todo esse processo educacional e das nossas vidas, estamos cada vez mais sobrecarregados sobre essa questão de termos mais trabalho, estarmos em mais reuniões online, de estarmos desenvolvendo mais conteúdo, de estarmos estudando mais, de uma sobrecarga muito grande de como que nós podemos transmitir os nossos afetos, de como podemos estar perto, apesar de longe, né? Então, eu acho que tudo isso vem de um outro grito, que é desse excesso de informação. O excesso de informação, ele faz com que a gente se perca enormemente, entrando num processo quase que, né, não sei se eu poderia dizer assim, mas eu não encontro outra palavra para significar isso, que é um processo quase de uma anulação de identidade. Então, me baseando muito no filósofo sul-coreano Shu Han, ele diz muito isso, que nós estamos vivendo hoje um processo de enxame das mídias digitais. Isso quer dizer o quê? Que nós somos como se fosse um enxame de abelhas, uma corrente de cardumes, onde, enfim, né, quando os primeiros viram, todo mundo vai atrás, aquela corrente ela se transforma, né? Então, basicamente, como se todo mundo no mesmo instante tivesse que assistir aos mesmos filmes, que a gente tivesse que apreciar as mesmas músicas, que nós temos que estar pensando e produzindo, assim como as pessoas de maiores produtividades, influenciadoras, elas estão realizando. Então, é uma sobrecarga muito grande, e eu posso te dizer assim que é até desumana, né, de certa maneira, porque ao mesmo tempo que nós estamos em isolamento social, mas vem uma carga muito grande promovida pelas interatividades, pelas relações tecnológicas, e que faz com que a gente, nesse processo de uma anulação de identidade, também a gente perca o nosso poder de síntese, porque nesse processo de bombardeamento de informação, de imagens, de sons, enfim, de tudo que a gente está percebendo, né, porque embora afastados, presos às vezes às nossas casas, nós estamos sentindo tudo isso. E como que a gente lida com essas emoções, lida com a aflição nossa enquanto professores, como que a gente lida com a frustração e com o desespero dos nossos alunos, estando à distância, não tendo acesso às informações que eles poderiam e deveriam estar tendo. Então, é um paradoxo muito grande, porque percebo eu, assim, que nesse processo de sempre estarmos olhando o corpo, é o momento realmente onde o corpo, ele está pedindo voz. Então, por mais assim, né, que nas nossas aulas práticas, haja essa informação, desse redirecionamento de algo externo que vem para o direcionamento interno seu, hoje nós vivemos exatamente o contrário, e a gente precisa lidar com esse paradoxo como docentes e até como humanos, de como que a gente para e lida com o barulho que o nosso silêncio emite. Então, é como eu dizer assim, que no turbilhão do nosso dia a dia, né, antes da pandemia, das nossas correrias, de estarmos indo para lá e para cá, a gente nunca se dá muita conta do nosso silêncio, né, do quanto que é importante a gente simplesmente parar
e parar com qualidade, de como tentar assimilar, de tentar absorver aquilo que nos rodeia, de fazer uma grande ponte com aquilo que a gente percebe. E nesse processo, hoje, muitos moram sozinhos, ou enfim, com suas famílias, há agora esse grande desequilíbrio de não sabermos lidar com o nosso próprio eu. Então, acredito que hoje o nosso grande desafio seja percebermos, então, fissuras no nosso dia a dia, a qual sejamos capazes de lidarmos com o belo, com as questões, com as experiências estéticas de uma maneira muito mais diferenciada. E isso afeta demais os nossos modos de comunicar, porque ao mesmo tempo que nós estamos distantes corporalmente um do outro, né, como agora, ao mesmo tempo estamos sim manifestando mais afetos, né, porque eu, por exemplo, nunca me vi nesses meus 35 anos de uma maneira muito mais próxima da minha família, dos meus amigos, porque a partir do momento que eu entrei em home office, eu comecei a fazer mais videochamadas com os meus amigos, mais videochamadas com a minha família, para saber como que eles estão, enfim, coisas extremamente curtas, mas que no processo antes da pandemia, eu não fazia, porque depois, vamos marcar aquele café? E aquele café, ele nunca acontecia, né? Ou ia acontecer 1 ano depois, 6 meses depois, enfim. E agora não, agora é aquela coisa extremamente simples, né? Que até com o Fer a gente pratica de vez em quando assim, vamos tomar um café agora? Vamos. A gente abre uma janelinha no canto, cada um com o seu cafezinho, a gente conversa, tá ali. Eu acho que estamos cada vez mais próximos nesse aspecto. E daí em relação a quais, né, de como que eu vislumbro essas mudanças, eu acho que está um pouco nesse aspecto, assim, de como que a gente vai se reprogramar, né, já que estamos sendo desprogramados do nosso cotidiano e dos nossos hábitos, enfim, para nos reprogramarmos no sentido de nos auto-percebermos e de nos autoconhecermos. E daí eu acho que a grande sacada, de repente, no nosso processo de pensar o corpo, pensar a dança, o ensino da dança à distância, esteja um pouco relacionado a isso, assim, de como que nós lidamos com esse processo de não de ensinar, mas abrir caminhos para que as pessoas elas consigam se escutar e a partir de suas próprias escutas elas desenvolverem sua sensibilidade, porque eu penso muito nesse processo do que a gente vem chamando de educação 5.0, né? O que é esse momento? Como que essas coisas acontecem e que nada mais é do que um momento de aprendermos fazendo, né? De certa maneira, na dança a gente já faz isso, a gente aprende fazendo, mas como que a gente aprende fazendo, empreendendo cada vez mais, inovando cada vez mais, incluindo o ato da criatividade. Então, eu acho que o desafio hoje do processo até pós-Covid, com certeza será como lidarmos com a criatividade, inovando os nossos processos. Enfim, não sei se eu consegui responder um pouquinho, abrir demais, mas é uma percepção muito grande que eu venho tendo. Gente, fica à vontade. Quando vocês quiserem entrar na fala do outro, abre o microfoninho lá, fique à vontade. Eu acho que uma questão bem bacana que você trouxe, Gi, é esse barulho que o nosso silêncio emite, né? Eu acho que ele se tornou uma proporção tão grande que as pessoas ainda estão tentando identificar. E uma questão que eu acho que durante a tua fala me fez pensar é que o próprio conceito de conexão, de relação, ele vai ser ressignificado, porque é contraditório ao mesmo tempo que você está distante corporalmente das pessoas, você tem mais elos, né? Então, eu acho isso muito interessante para a gente pensar que sentidos esses vão surgir ao falar dos formatos de relações, né, ao falar de conexões, né, e essa reprogramação que você bem trouxe aí, como que ela vai se dar, né, porque eu acho que, se a gente for olhar para a história, as crises que nós tivemos ao longo da humanidade, de alguma forma elas nos impulsionaram para frente. Eu acho que essa crise do Covid, tudo isso que a gente está passando, eu acho que quem vai levar um salto grande nesse momento vai ser a educação básica, que de alguma forma os muros da escola eles terão que ser diluídos. De alguma forma não dá mais
para pensar nessas questões que estão aí vigentes hoje. De alguma forma, a gente não pode mais identificar que a educação seja feita só dentro do espaço da escola. Então, automaticamente, a gente está sendo empurrado numa velocidade aí que eu acho que, de alguma forma, eu sou muito otimista, né? Alguma coisa boa de tudo isso que está acontecendo, a gente vai ter que aprender. Eu acho que Desculpa, Gi, pode ir. Não. Uma das questões que a Gi traz, que eu acho fundamental, que é a escuta atenta, que é uma coisa que eu defendo muito em sala de aula, no palco, e que a gente, como humanidade, a gente perdeu isso, né? Que é o de ouvir mesmo. Esse silêncio que a Gi traz não é o silenciamento do teu corpo, da tua voz, mas é o silêncio da compreensão mesmo, de qual é esse momento, para que se direciona, como eu vou trabalhar com isso. Eu percebo nas coisas cotidianas mesmo, aqui na minha casa, né? Que às vezes eu percebo os meus vizinhos, né? Que você acaba ouvindo as vizinhas, os vizinhos, e o quanto as pessoas, quando chegam em casa, elas têm a necessidade de ligar um som, de colocar uma música, a TV. Não tem aquele momento de... Bom, agora é o meu momento de me escutar um pouquinho, né? De tudo aquilo que eu vim, né? Do meu dia, do meu trabalho, dos meus... E o meu momento de escuta, o meu momento de silenciar, que não é o silenciamento da minha voz, mas é de me ouvir, de entender os processos. Então, isso é extremamente importante. E claro que a gente não pode ser ingênuo, de achar que tudo isso, esse movimento que estão nos solicitando, né, agora com a pandemia, que isso vai modificar e revolucionar a raça humana, né? Não podemos ter essa ingenuidade, porque isso não vai acontecer. A gente já teve aí 4 séculos de pandemia e a gente chegou nessa pandemia totalmente despreparadas e despreparados, e como pessoa, né, e como instituições, né? As instituições não estão dando conta de tudo o que está acontecendo, né? O que a gente vê são pessoas tentando se organizar nisso tudo para trabalhar de uma melhor maneira, né? Para chegar nas pessoas, a arte faz isso, né? Porque a nossa necessidade é do que nós vivemos, né? E pensando nisso que a Gi traz, dessa reorganização, esse olhar, né, desse corpo que se coloca nesse momento, eu gostaria de colocar uma questão para todas as professoras aqui, né? Carlise, a Jussamara, a Gisele, que nesse cenário de pandemia, no qual muitas pessoas têm buscado novas formas de reorganização de suas atividades profissionais e sociais, como vocês identificam a relação entre educação, inovação e tecnologias? Acho que a Gisele, né, que nos falou ali por último, acho que ela pode iniciar. Uhum. Bom, eu percebo que a pandemia, na verdade, ela só impulsionou exatamente aquilo que a sociedade ela já vem há um certo tempo tentando realizar. Né? Até como uma estudiosa da área das relações tecnológicas com o humano, das experiências estéticas, penso eu que cada vez mais a tecnologia ela vem para fazer com que o humano se perceba cada vez mais humano, né? Até porque como o próprio humano desenvolve suas próprias tecnologias, nós temos que perceber que cada vez mais que que as tecnologias vão se avançando, nós estamos cada vez mais nos tornando mídias de nossos próprios afetos, das nossas próprias experiências, e isso é algo que nós nunca devemos perder, né, de vista, porque é algo que a tecnologia nos proporciona, mas ela não pode substituir. Ela substitui muitas coisas, mas não essas questões que são estritamente do ser humano. Agora, nas relações de educação, inovação e tecnologia, eu percebo exatamente a partir desse viés mesmo do quanto a tecnologia ela está hoje para facilitar os nossos modos de aproximação do aprendizado e principalmente das trocas de informações de uma maneira muito mais intensa, até um pouco mais relacionado à minha área do trabalho com as relações internacionais. Há um certo tempo a gente já vinha conversando muito sobre a orientação da internacionalização
internacionalização em casa, né, pensando que a questão da mobilidade acadêmica ela é extremamente antiga, mas que, de certa maneira, especialmente para nós brasileiros, é uma realidade extremamente estrita, né, então são pouquíssimas pessoas que podem e conseguem realizar, principalmente no ambiente da educação pública, e a internacionalização em casa nada mais é do que derrubarmos esses muros, por mais invisíveis que eles sejam, para aproximar o universo para dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio ambiente. Então, vai ser um meio onde, talvez com uma certa resistência, mas agora com uma aceitação maior, de percebermos que podemos sim ter uma educação qualificada, vindo até das parcerias que vão sendo constituídas ao longo dessas relações, e principalmente em tempo real. Eu acho que a tecnologia ela vai inovar a educação através das relações de tempo real, por exemplo, com as trocas de experiências, com as trocas de tecnologias mesmo, né, de feição, de estudos, de biotecnologias, enfim, de frente, das trocas, das relações de que o professor, ele não é mais o pilar central, né, embora a gente já acredite que há muito tempo não seja assim, ainda é um modelo muito predominante, então de como que eu troco junto com outros professores, com outros colegas, e faço com que não que haja uma inversão do papel entre professor e estudante, mas que o papel da metodologia e das didáticas elas se tornem cada vez mais intuitivas e que haja essa troca de uma maneira mais intensa. Então, acho que quanto mais abertos estivermos a essas possibilidades, e lembrando de que a tecnologia ela não é um inimigo, né, estaremos cada vez mais, então, próximos de inovar com criatividade, como eu citei anteriormente. E só para fechar minha fala de agora, tem uma palestra do filósofo Mário Sérgio Cortella, e ele dizia, assim, de que no processo de educação, enfim, falando sobre formação de professores e tudo mais, que nós não podemos ser professores que fazem autópsias, né, que nós não podemos lidar com situações, com problemáticas e simplesmente tentar diagnosticar o que causou a morte de uma determinada situação, de uma determinada pessoa, enfim, mas que nós temos que sempre visarmos fazer o papel de quem faz a biópsia. Então, eu acho que é um trocadilho, é algo muito que pode servir, né, para o momento que nós estamos vivendo agora, porque percebo até pela minha universidade que quando nós entramos no processo de aulas remotas, houve uma rejeição muito grande, né, porque a minha universidade, ela é 100% de educação presencial. Então, nessa mudança para o ensino remoto, houve muito aquela questão onde a tecnologia era o grande empecilho. E, na realidade, nós não tivemos, né, agora sim, mas no início, aquela pausa para percebermos o que tudo aquilo estava gerando e como que nós poderíamos lidar com ela. Obrigada, Gi. Eu direciono para a professora Carlise a mesma questão. Bom, eu vou pegar o gancho, então, da professora Gisele sobre a biópsia, né? E nesse momento de pandemia, eu acho que muitas coisas ficaram evidentes, principalmente no nosso país, o Brasil, pela sua extensão territorial, pela sua diferença, sua divergência entre regiões, né? E aí vem a necessidade cada vez mais emergente de públicas que garantam não só a inclusão digital, que é o tema da pergunta, mas alimentação, saúde, né, educação, porque isso cada vez mais está gritando, né? Essa diversidade, essa diferença social que está fazendo muitas vítimas, né, em todo o país. E aí a gente vê também o quanto é importante a universidade pública, seja estadual, seja federal, né, que está apanhando, né, da opinião pública e que não está efetivamente assim sendo reconhecida nas suas pesquisas, principalmente na área da saúde. Outra questão dessa biópsia, né, é as artes. Mais do que nunca agora, as pessoas começaram a se dar conta do quanto é importante a cultura, as artes, não só do cinema, que é a primeira coisa que as pessoas veem por estar em casa e assistirem filmes, né? Mas o teatro, a dança, a música, né? Não só lives de música
que muitos artistas estão disponibilizando, mas entender a educação em arte, essa aprendizagem, né, para além dos muros da escola, também a pesquisa em arte. E tem uma questão da tecnologia que para mim é muito forte, que é a gente está sendo obrigado, digamos assim, em todas as instâncias, a aprender os procedimentos técnicos, né, para essa mediação, seja das relações sociais, seja do ensino, das artes. Então, em muito pouco tempo, muitos jovens e professores tiveram que aprender a fazer questões técnicas do audiovisual, como é que faz o enquadramento de câmera, movimentação de câmera, edição, montagem, som, né, a questão do cenário, tudo isso acabou sendo imposto, digamos, socialmente. É uma evolução ou uma mudança meio à força, digamos assim, né? Ela não veio ao natural. Por quê? Porque no momento que a gente propõe essa educação remota, as pessoas são obrigadas a mexer em diferentes dispositivos, seja no Google Class, seja no Zoom, né? Então, em que aplicativo tu vai te conectar? Aqueles que conseguem conectar e aqueles que não têm acesso, que ainda nem sabem o que é isso, que às vezes não tem nem celular. Como é que fica, né? Então, eu acho que a biópsia está aí, né, Gi? A gente poder identificar que ao mesmo tempo é importante a tecnologia, a inovação, ela é importante, mas tem coisas anteriores que ainda estão muito díspares, né? Elas estão diferentes na nossa sociedade e que se a gente quiser que a nossa sociedade evolua, a gente tem que garantir o básico, né? Então, essa questão da mediação da técnica também, ela faz a gente repensar que a gente está numa era do pós-humano, para além das fronteiras do país, né? Se a gente quer essa internacionalização da inteligência artificial, tem muita informação chegando, mas ao mesmo tempo tem algo anterior que é o humano, que somos nós. Quem programa, né, essa inteligência artificial ainda é o humano, e sem o humano isso não faz sentido. Quem vai usufruir disso, dessa tecnologia, dessa inovação, senão o próprio ser humano? E eu acho que aí é o papel das artes reinventar. E uma questão só que queria colocar para finalizar é que eu tenho assistido algumas peças de teatro online, né? Então eu vou até citar o grupo Sátiros de São Paulo, que eles estão se arriscando, né, a fazer uma peça online em tempo real, que é uma outra forma de fazer teatro. Então, eu acho que dessa pandemia toda, olhando para o lado positivo, vão surgir novas produções em artes com a mediação tecnológica, a telepresença, e isso vai impulsionar outros processos de criação, né, e de questionamento do humano também. Acho que é isso. Obrigada, professora Carlise. Por favor, professora Gilsamara. Eu não vou repetir aqui algumas coisas que ambas professoras falaram, porque são falas fundamentais, muito importantes, mas trazer esse final da fala da Carlise aí, da importância e da responsabilidade das pessoas que estão trabalhando nas plataformas, que estão trabalhando com aulas online, com o ensino remoto, que eu não faço um julgamento do que isso deveria ou não deveria ocorrer, porque acho que cada contexto é um contexto, eu acho que cada região do Brasil responde de uma maneira diferente, eu acho que isso precisa ser considerado, mas a minha preocupação é no contexto brasileiro, em que a cultura é completamente não reconhecida. Já visto que nós perdemos o Ministério da Cultura, hoje ele tem a categoria de uma secretaria. Nós temos um contexto brasileiro em que a educação ela é um item em que tem toda um grupo de pessoas pensando em educação há décadas no Brasil, fazendo parte, estando junto na elaboração de metodologias, na elaboração de plataformas, e hoje vivemos um momento em que a educação é algo que não está na pauta, né, da nossa política pública. Enfim,
eu acho que a minha preocupação, a preocupação que eu trago é válido fazer a peça de teatro, continuar fazendo, porque, afinal de contas, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam continuar produzindo. Agora, é preocupante, porque nesse contexto em que nós temos desvalorizações, não reconhecimento, desmontes, de, posteriormente, o governo achar, olha, foi possível fazer arte dessa maneira, foi possível fazer dança dessa maneira, não temos que voltar a ter. Então, assim, a minha preocupação é essa. Podemos fazer? Podemos, com toda a responsabilidade e com a criticidade necessária desse momento que nós estamos vivendo. Um momento ímpar, diferente de outros momentos. Nossa produção de conhecimento em arte, principalmente na dança, em teatro, nas artes do encontro, nas artes em vivo, é uma produção de afetos. E essa produção de conhecimento relacionada à produção de afetos está relacionada com um encontro. Então, esse encontro, ele é presencial, é corpo-mídia, é aquilo que o meu corpo é em contato com o seu, no presente, no aqui e agora, e produz conhecimento. Não quer dizer que nós não estejamos produzindo conhecimento aqui, outro tipo de conhecimento. Então, essa a minha preocupação é essa. Vamos fazer com responsabilidade, atentos a esse contexto que nós vivemos, que é um contexto específico brasileiro, em que a educação e a cultura está em risco. Então, isso é uma coisa que eu vejo. Fundamental a fala de políticas públicas. Eu sou uma grande defensora, trabalhei 8 anos na gestão pública em Araraquara, voltei a colaborar agora há 3 anos, fazendo o Festival Internacional de Dança. Fernando sabe aí da minha luta e da criação e da idealização da Escola Municipal de Dança Iracema Nogueira. É uma escola de ensino público em arte, com a centralidade no corpo, por isso traz o nome de Escola Municipal de Dança, mas ela tem toda o religare com as outras artes, mas a centralidade está no corpo. Ela está fazendo este ano 18 anos, e é uma luta constante, porque ela sofre ataques também, por ser uma escola diferenciada dentro do ensino educacional público municipal. Então, é tudo isso que eu acho que a gente precisa amadurecer. E aproveitando mais uma palavra que eu já tinha marcado aqui, que eu queria muito falar, que é do silêncio. A professora Gisele traz, e para mim é fundamental. Nós estamos vindo de uma produtividade em massa e de uma cobrança em que nós precisamos produzir. Haja visto todas as áreas da dança, por exemplo. A edital, você precisa fazer coreografia nova, você precisa fazer projeto novo. A gente vem desse lugar e quando a gente se depara com uma pandemia, a primeira palavra que veio para mim é assim, silêncio. Será que a gente consegue ouvir? Será que a gente consegue aprender com o silêncio? Será que a gente consegue aprender com esse isolamento? Será que a gente consegue repensar, refletir, reorganizar as nossas vidas? Porque não haverá pós-pandemia. O que quer dizer isso que eu estou falando? O pós-pandemia, ele vai acontecer, a pandemia continuará na vivência, na experiência que nós tivemos da pandemia. Então, o pós-pandemia é pandemia. Então, esse corpo que vivenciou, que experimentou, que está vivenciando esse momento pandêmico de muito desgaste emocional, de problemas de encontro e de saudades, isso acarreta uma desestabilização na saúde mental. Então, como nós vamos viver esse pós-pandemia que carregará a pandemia? Então, essa é uma preocupação que a gente precisa ter mesmo, a partir do silêncio, da reflexão, como nós podemos pensar os vários cenários, cenário único do retorno. Esse retorno, ele precisará ser
muito sensível em torno da minha universidade, onde eu trabalho, das minhas aulas, dos meus alunos, é diferente da professora Gisele, que é diferente da professora Carlise, que é diferente de cidade para cidade. São vários cenários, né? Porque esse Brasil é isso, né? De uma riqueza incrível. Então, o cuidado, a palavra é também essa, cuidado, como que nós vamos voltar? Como que nós vamos? Não vai ter retorno, não tem volta. É pós-pandemia com pandemia vivenciada. Então, esse cuidado, essa sutileza no encontro, essa preocupação que deveremos ter, por exemplo, nas nossas aulas de dança, realmente, essa questão que a Carlise trouxe, a limpeza dos locais, a asepsia, como será o encontro. A minha última aula antes do isolamento foi uma aula de massagem coletiva. E aqui nós estávamos trabalhando com educação somática. Então, assim, eram várias pessoas tocando várias pessoas, estudando as fáscias enfim, como que nós vamos voltar a ter esse contato? Então, esse cuidado, essa sensibilidade para esse momento do retorno deverá ser com muita delicadeza e com calma. Não é assim, amanhã voltamos, todo mundo em sala de aula. Não, cada contexto é né? As cidades são diferentes, as políticas públicas da cidade de Salvador, por exemplo, da cidade de Araraquara, onde eu estou. Então, num âmbito grande, mesmo de sanitário. Então, tudo isso é algo que eu trago aqui não como solução, mas como preocupação que deve estar nas nossas vidas. Agora, aqui agora, é o silêncio, é o afeto, né? É o cuidado. E como que nós vamos aprender com isso? Aprender esse cuidado. Como que nós vamos falar com essas crianças que estão vivendo, mesmo que elas não assistam os programas, mesmo que elas não vejam os noticiários, mesmo que escondamos a questão da morte, mas elas sabem muito. Então, como que nós vamos lidar com os corpos não enlutáveis que nós tivemos durante toda essa pandemia, que foi escancarado no Brasil? Há corpos enlutáveis e há corpos não enlutáveis. Como que nós vamos lidar com isso? Como nós vamos lidar com a questão mesmo da morte? Por que não repensamos a nossa relação com a morte? Por que não repensamos o jeito de falar dela? Por que não repensamos na transformação que isso causou para algumas famílias que perderam seus entes queridos? E por que não vamos aprender com essa experiência? Então, eu também sou muito otimista, mas também sei que o mundo não mudará assim como a gente gostaria. Ninguém mais vai poluir os mares, não vamos mais invadir as terras indígenas. Hoje mesmo teve uma invasão, enfim. Mas algumas pessoas vão continuar na militância e vão trazer isso para suas vivências. Eu estou muito feliz aqui de falar disso com vocês. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, professora, agradeço a Carlise também, a professora Gisele, e o quanto foi importante ouvir vocês nesse momento, pensando até no que a professora Gisele, a professora Carlise complementou, o quanto a gente tem que ter esse conhecimento, esse entendimento e a compreensão do que antecede as coisas, né? Para a gente saber o que está acontecendo no nosso presente, né? E do cuidado que a professora Gilsamara levantou ali, né? Que esse cuidado também é esse processo de entendimento anterior, porque você não cuida daquilo que você não compreende, então você precisa ter esse entendimento, essa educação, e como a gente está falando aqui de uma educação que também é a ética e a estética, o quanto que isso é importante, né, e antecede todo esse nosso processo. Então eu fico muito grata e acredito que agora o professor Fernando vai fazer os encaminhamentos finais. Eu queria agradecer a gentileza, a colaboração
E o melhor de tudo é essa generosidade de vocês e compartilhar um pouquinho das suas trajetórias e ajudar a gente a pensar como que nós estamos passando por isso, o que vai sobrar disso e como que a gente pode fazer alguns apontamentos para depois, né? Que esse corpo que vai carregar todas essas experiências, ele vai se ressignificar, ele vai tentar de alguma forma, eu não sei se eu não acredito num homem completo, eu vou até beber lá no Manuel de Barros, ele tem um trechinho do retrato do artista Quando Coisa, que ele fala que a maior riqueza do homem é a sua incompletude, né? Que eu acho isso fantástico, e que a gente possa entender as nossas incompletudes e, acima de tudo, se conectar cada vez mais. Eu acho que para a gente do DANCEP, uma coisa bacana dessa pandemia é se conectar a vocês. Nossa, olha que bacana, a gente está aqui com uma professora lá da Bahia, que tem Araraquara, a Carlise, que está retornando aqui com a gente, a professora Gisele, a professora Adriana, o Tiago, que está nos nossos bastidores aqui, e a gente está falando de dança, falando de escola e falando de vida. Então, queria poder abraçar vocês, mas eu acho que a gente pode programar, né, fazer esse encontro nas universidades, aqui no DANCEP. Deixo o convite para o Samara e para a Carlise vir nos visitar aqui, né, e que a gente possa cada vez mais se conectar. Gente, queria agradecer a participação, queria deixar que essa conversa ela se reverbere aí em outras reflexões e agradecer mais uma vez, né? É sempre uma maravilha trabalhar com a professora Gisele, a professora Adriana e essa parceria de sempre. Queria agradecer, muito obrigado. Eu vou tentar fechar ali para ver se fica só um pouquinho. São coisas da tecnologia, né? Eu confesso para vocês, assim, a gente está se virando nos 30 aqui no DANCEP. E, assim, a gente, mesmo dentro da nossa equipe, são realidades muito diferentes, né, de conectividade. Eu mesmo, eu brinco que eu não tenho essa facilidade com a tecnologia. E ela me desespera às vezes, né? Mas eu acho isso bem bacana de acontecer, Gi, porque são questões da atualidade que a gente tem que aprender a lidar com elas, né? Eu mesmo estou aprendendo a controlar a minha ansiedade, que ela é estratosférica, para poder lidar com essas questões. Bem bacana isso ter acontecido. Por favor. Bom, enfim, fechei as janelas, mas não adiantou nada. Mas, enfim, retomando, né, de agradecer então novamente a oportunidade de estar aqui com todos vocês, Fê, agradecer pela nossa parceria de vida, né, como a gente sempre fala, porque isso realmente extrapola os nossos trabalhos, né, as nossas vidas pessoais, mas também ela atravessa o nosso trabalho pessoal. Então, acho que só para compartilhar, desde 2012 até o ano passado, nós estivemos juntos na coordenação do PIB20, então, da Unespar, nessa parceria longa, né, que nós tivemos. É claro que a universidade ainda continua com o projeto, está aí com os novos editais para o programa novo, mas de 2012 a 2019 estivemos aí à frente, né, Fê, trabalhando com a formação inicial, com a formação continuada de professores, nesse pensar a dança na contemporaneidade. Muito obrigada, Jussamara, Carlise, Adri, Thiago, pela oportunidade, Fê. Eu também quero agradecer Fernando, Adriana, por conhecer vocês aqui nesse encontro, professora Carlise. Estou muito feliz mesmo, e quero aproveitar, nós estamos nesse momento aqui à distância para fazer um convite, e que na primeira oportunidade que pudermos, que vocês venham conhecer os projetos da Prefeitura Municipal de Araraquara, os projetos de cultura, os projetos de dança, os projetos de educação. São realmente exemplares, no sentido mesmo de pessoas aqui que fazem a diferença. E também a Universidade Federal da Bahia, onde eu estarei. E realmente nós receberemos vocês de braços abertos, com um abraço bem caloroso, né? E vamos tomar um banho de mar e vamos, de fato, resolver essa questão desse Covid aí
com a Axé da Bahia. Muito obrigada aqui, viu, por compartilhar com a gente. Obrigada. Eu quero agradecer também a oportunidade, né, desse encontro. Obrigada pelo convite, Fernando, Adri, né, poder reencontrar também a professora Gilsamara, a professora Gisele, né, e também estender o convite aqui da Universidade Federal de Santa Maria, quando vocês quiserem vir, são todos bem-vindos, né, o DANCEP quando quiser voltar, porque eles já estiveram aqui também, então foi uma grande recebê-los. Muito obrigada e que a gente possa manter essas parcerias sempre. Aqui não tem mar, mas tem cachoeira, a gente pode tomar um banho de cachoeira. Um grande beijo, um grande abraço, né? Que a gente possa se reencontrar logo e dar esse abraço pessoalmente. Gente, obrigado. Até breve.